Olá, meu nome é Gracindo Andrade, sou formado em administração, com mestrado também na área e algumas especializações e com uma ampla experiência em concurso. Estamos aqui para trabalhar ética. Espero que vocês possam aproveitar desse processo de aprendizagem e que ao final estejam preparados para responder qualquer questão sobre este assunto. Vamos tratar de ética dividido em 3 encontros. No primeiro encontro nós vamos falar da ética como um todo, nos conceitos básicos. No segundo encontro trataremos da ética no setor público em cima da 1171. E nos último encontro a gente vai tratar da ética em cima da 6029 e do Código de Conduta da Alta Administração Pública. Sejam bem-vindos à nossa aula e vamos começar a tratar do tema em cima do termo relações humanas. Quando a gente fala em relações humanas, na verdade nós já estamos falando de ética, porque um bom relacionamento humano é aquele que é feito com base em costumes, em valores, em crenças, em outras palavras, feito de forma ética. Então é importante a gente começar a falar dessa relação humana, desse contato de pessoas, seja na sua vida profissional, seja na sua vida amorosa ou no seu relacionamento do dia a dia. É importante que saibamos que esse contato humano, apesar de ser complicado, há como você conseguir melhorar esse relacionamento. Como a gente faz para ter esse bom relacionamento, ainda mais nessa tecnologia que nós temos hoje, do WhatsApp, mas eu diria que o problema é muito além de um simples aparelho telefônico. Na verdade, a dificuldade que nós temos em relacionar com as pessoas está nessas nossas diferenças de culturas, de crenças, de valores, e isso faz com que tenhamos muito atrito e a dificuldade de ter bom relacionamento. Porém, tem uma receita que é simples, não é muito complicado, que faz com que você possa ter esse bom relacionamento. Vejamos quais? É você agir com urbanidade, com civilidade e com solidariedade. Vejamos cada uma delas. Quando a gente fala em agir com urbanidade, nós podemos dizer que é você conseguir respeitar o direito do outro. Parece fácil, respeitar o direito do outro, mas o ser humano geralmente se preocupa muito mais com o seu direito e esquece do direito do outro. A maioria das falhas que nós temos no atendimento do público, inclusive no setor público, está exatamente na falta de respeito que o atendente tem sobre o usuário, sobre o que ele chama de cliente cidadão. E no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós temos vários exemplos de falta de urbanidade. A própria palavra já diz muito, urbanidade, vida urbana. Porque quando você vive no campo, a sua vida é muito mais individual. O que você faz lá no seu sítio, no seu campo, pouco vai afetar a vida do vizinho. Mas quando você vai morar na cidade, nós temos esse contato com o ser humano muito próximo. Nós temos, às vezes, a nossa casa dividida por uma parede. Nosso contato na rua é muito próximo, quase se trombando com as pessoas. E sem contar que no transporte urbano, a gente praticamente é um em cima do outro. Como a gente pode viver nesse ambiente tão próximo, onde as pessoas estão praticamente coladas na gente, sem ter conflitos? Exatamente aprendendo a viver com urbanidade, isso é, respeitar o direito do outro. Um exemplo bem comum no nosso dia a dia é o som alto do carro. Por mais que você tente ir para uma praia, ir para um barzinho, você sempre vai estar ferindo o direito do outro, aquele que não quer ouvir a música. Então, isso é um dos problemas que nós temos na sociedade, de muito conflito, o que mostra exatamente a falta de urbanidade. Então, esse é o primeiro passo para você ter um bom relacionamento. Mas não é só isso. O segundo seria civilidade. Civilidade, digamos que é você evoluir conforme a cultura de cada local. No local onde você for trabalhar, onde você for residir, você tem que ter um comportamento parecido com os valores de lá. Imagine, por exemplo, você passando em um concurso e indo trabalhar numa região mais ao sul do país e você sendo nordestino. Com certeza você vai levar algum sotaque, você vai levar alguns costumes da sua cultura. Porém, eu não posso tentar chegar nessa nova região e impor essa minha cultura, a minha forma de vestir, como por exemplo, chegar e ir ao trabalho com chapéu de couro. Eu não posso fazer isso porque, com certeza, as pessoas com quem eu vou conviver nessa sociedade vai estranhar esse meu comportamento.
Assim como se um gaúcho viesse trabalhar na outra região norte, nordeste, viesse vestido de bombacha no trabalho, com certeza iria assustar o usuário. Então a gente tem que se adaptar ao local onde a gente vai trabalhar. Com certeza você já deve ter escutado uma frase que diz: o segredo de um bom atendimento está em você conhecer o seu público. Traduzindo, é você conhecer a cultura daquele local, é você poder se comportar exatamente como aquela sociedade. Temos que valorizar nossa cultura dentro da nossa casa, no nosso convívio com os amigos, mas na vida profissional temos que agir exatamente conforme a cultura do local. Assim você vai ter bons relacionamentos. O terceiro ponto seria solidariedade. Palavrinha bem pequenininha aqui já resume tudo. Educação. É você tratar as pessoas com educação, criar um clima favorável para um bom relacionamento. É muito difícil a gente conviver com pessoas brutas, pessoas que não tratem você como um ser humano. Então veja, gente, não é nada complicado ter boas relações. Respeite o direito do outro, haja conforme a cultura local e ao mesmo tempo seja educado. Se assim você fizer, você vai ter bons relacionamentos e já podemos afirmar que você está tendo um relacionamento ético, com moral. Então, essa é a nossa primeira lição em relação à ética. Ter bom relacionamento humanos. Vamos exercitar um pouco desse assunto e até para vocês perceberem como é que é cobrado nos concursos questões sobre relações humanas. Então, vamos aqui para a nossa tela. Faz favor. Então, vamos lá. Questão da CESP sobre relações humanas. De modo geral, as pessoas têm objetivos e interesses diferentes, fato que gera conflitos, muitas vezes inevitáveis nas relações humanas, certo ou errado. Lógico que está certo, porque o que gera exatamente o conflito são essas diferenças pessoais que existem entre as pessoas. Então, uma questão certa aqui da CESP. Vamos para a segunda? No ambiente de trabalho, as relações humanas são favorecidas se o gerente compreender que o empregado deve ser tratado como um ser humano completo, com necessidades econômicas, psicológicas e sociais. Pensaram? Lógico que está certo. Porque se o ser humano ele tem diferença, na relação do trabalho, o chefe tem que saber disso, tem que tratar todo ser humano, sabendo que ele tem suas falhas, seus defeitos, suas diferenças. Então ele tem que tratar cada ser humano respeitando o seu comportamento. E a terceira, vamos lá. Na resolução de problemas de relações humanas, deve-se definir claramente o objetivo pretendido. Responderam? Lógico que está correto também. Por quê? Não podemos dialogar muito, não podemos rodar muito para resolver um problema. O problema de relações humanas tem que ser resolvido de imediato, de forma rápida, para evitar que esse problema se espalhe. Então, questão correta. Quarta questão da CESP. A construção das relações entre empregados de uma organização é favorecida ou desfavorecida, dependendo do grau de equilíbrio emocional, da motivação e da satisfação com as condições físicas do trabalho apresentado por esses empregados. Lógico que as relações humanas vai depender muito do clima organizacional e da motivação do empregado. Então, é uma questão correta também. Vejamos outra. A eficácia. Para quem não sabe o que é eficácia, eficácia é o resultado alcançado. E a eficiência do trabalho, para quem também não sabe, que a eficiência é o processo do trabalho. Dando um exemplo para vocês verem a diferença entre eficácia e eficiência, eu gosto de usar muito o exemplo de jogo de futebol. O time joga mal e ganha o jogo. Então ele não foi eficiente no processo, mas foi eficaz porque ganhou o jogo. E a outra situação em que o time joga muito bem, isso ele é eficiente no processo, mas não ganha o jogo. Ele não é eficaz. O ideal é lógico que o time jogue bem, eficiente e ao mesmo tempo alcance seus resultados. Tá ok? Então vamos voltar para a questão agora que vocês já não têm dúvida sobre a diferença entre eficiência e eficácia. Vamos lá. A eficácia e a eficiência do trabalho em equipe são igualmente resultantes do empenho individual e coletivo. Lógico, é trabalho em equipe. Então a equipe tem que ser boa, tem que trabalhar em união, mas ao mesmo tempo nós temos que ter os talentos individuais. Então, mais uma questão correta.
Para obter sucesso com sua equipe, o gerente deve abolir a postura de autoritarismo e agir como parte integrante da equipe. Isso é o que a gente chama de um chefe ter a sua humildade e, ao menos, saber ser líder. Ele não pode se sentir superior só porque ele é chefe. Ele tem que estar ali inserido na equipe, trabalhar de igual para igual. Então, mais uma questão correta. Vejamos outra. Nas relações interpessoais no trabalho, Jorge busca compartilhar com seus colegas suas preocupações e ansiedades particulares. Essa conduta de Jorge favorece o surgimento de um clima de integração que pode ter resultados positivos para o trabalho. O que nós estamos vendo aí é que Jorge está trazendo problemas pessoais para dentro da empresa. Problemas pessoais não devem ser trazidos para dentro da empresa. Isso não vai ajudar as relações, pelo contrário, pode dificultar as relações. Então, é uma atitude errada de Jorge. Tivemos 7 questões, as 6 primeiras corretas e somente esta última é que está errado. Ok? Vamos em frente. Vamos agora tratar de um outro tema que está vinculado também à ética, que é a cultura. O que é uma cultura? A cultura, na verdade, é um conjunto de comportamento de uma sociedade que envolve, é lógico, ritmo, cores, tradições, costumes, crenças, e isso vai criar o que a gente chama de identidade. A finalidade da cultura é criar uma identidade. Vamos usar um exemplo assim bem nosso Brasil. Nós temos várias identidades, por exemplo, na Bahia. Na alimentação nós temos o acarajé, o abará, as muquecas, o mundo de peixe, de camarão. Se você for para o lado da música, você vai ter o axé, você vai ter a tradicional música baiana do carnaval. Então, cada parte desses costumes, desses ritmos, dessas cores, vai criar exatamente a identidade da Bahia. Então, quando você escuta um axé, você lembra logo da Bahia. Se você vê um trio elétrico, você lembra logo da Bahia. Então, ele cria uma identidade. Assim como a sociedade cria identidade, as empresas também têm interesse de criar uma identidade. Isso é, criar o que a gente chama de cultura forte. E é essa cultura que vai fazer com que tenhamos pessoas com comportamentos parecidos, mas ao mesmo tempo são essas diferenças de culturas que podem levar as pessoas a terem atritos, isso é, ter problemas nas suas relações. Dentro de cultura, tem 2 palavrinhas que a gente sempre chama muita atenção. Uma se chama valores e a outra crenças. Qual a diferença entre valores e crenças? Vejamos aqui comigo no quadro. Quando a gente fala em crença, nós estamos falando de coisa individual e valores de algo coletivo. Presta atenção aqui um pouquinho. O que seria então uma crença? Crença é aquilo que você crê, algo que cabe apenas a você. Não é obrigado que as outras pessoas sigam o que você crê. Tem uma frase que é muito famosa que diz assim: política, futebol, religião não se discute. Por que não se discute? Porque são crenças. Eu não posso forçar alguém a torcer para o meu time, a seguir a minha religião, a ter a minha fé, porque isso é crença. Então, crença cabe a mim a respeitar. Então, é um absurdo, por exemplo, você ver pessoas discutindo dentro de um campo de futebol porque alguém torce para um time diferente para o seu. Isso é inaceitável. Por quê? Ali são crenças. Crenças apenas se respeitam. Não é algo para se discutir. E o que nós podemos discutir então? Aí nós podemos discutir, sabe o quê? Nós podemos discutir valores. Porque valores é coletivo. Valores nós estamos falando de comportamento do grupo. Como nós vamos nos comportar no grupo? Como, por exemplo, o respeito que eu posso ter a uma outra pessoa. A honestidade. Já imaginou a gente viver numa sociedade em que a honestidade não seja um valor? Tanto é que quando a gente vê muita falcatrua, muita coisa errada, a gente fala assim, inversão de valores. Por que inversão? Porque o correto é viver numa sociedade com honestidade. Então, tudo aquilo que envolve o coletivo, o nosso convívio em grupo, aí sim se discute, porque aí nós estamos falando de algo coletivo. Então, crença individual, valores coletivo.
E são esses dois temas que geralmente vai dar muita coisa a se falar quando a gente fala em conflito entre pessoas, dentro do trabalho ou no nosso dia a dia. Mas como eu disse, cultura é composto de valores, de crenças, além de outros ritmos, cores, religiosidade. E nós falamos também que assim como a sociedade tem a sua cultura, as empresas também querem ter uma cultura forte. Porque ela quer ter exatamente uma identidade. Porém, dentro das organizações, nós temos muito conflito. E esses conflitos muitas vezes é provocado pela própria empresa. Porque um conflito ele é gerado por dois motivos. Ou há uma diferença de cultura, isso é, nós temos culturas diferentes, valores, crenças diferentes, ou uma falha nas relações humanas. Ou eu não tratei com você como bandidade, eu não respeitei o seu direito, ou eu não fui educado com você, ou estou agindo com um comportamento bem diferente da sua cultura. Então são inclusive duas questões muito comuns em prova, né? Afirmações que aparecem e se aparecer considere certa, que seria conflito nas organizações é resultado de problemas de relações humanas, corretíssimo. Ou então uma afirmação do tipo conflito nas organizações é resultado de diferenças culturais, também está correta. Porque é isso que provoca. E por que as empresas, elas geralmente são quem mais provocam os problemas de conflitos dentro dela? Porque é muito comum vocês verem anúncio de emprego que diz assim, experiência profissional de 2 anos, de 1 ano. Eu poderia estar dizendo aqui de outra forma, traga cultura diferente para a minha empresa. Seria estranho se eu falasse, vou colocar um baiano, um pernambucano, um carioca dentro de uma sala, para discutir sobre carnaval, para a gente ver quem é que está certo. Com certeza teríamos com muita confusão. Mas não achamos estranho, por exemplo, trazer alguém que trabalhou no comércio, em várias empresas diferentes, trazer alguém que já trabalhou em empresas de grandes marcas, multinacionais, pessoas que já trabalham em loja de shopping e dizer para elas, trabalhem agora em equipe e outra, não quero conflito. Como não vai ter conflito? É lógico que vai ter. Quem já passou por experiência nas empresas de mudar líderes, é uma frase muito comum de quem chega a dizer, eu vou implantar uma nova forma de gestão na empresa. Traduzindo, eu vou trazer para essa empresa uma nova cultura. E aí vai ter o quê? Conflitos, porque você estava acostumado de uma cultura e agora vem um novo líder implantando a sua cultura. Então é por isso que é muito comum dentro das organizações esse atrito, esse conflito entre culturas, ok? Vamos ver questões de prova? Então vamos lá. A cultura organizacional não comporta gerenciamento, dado o descompasso nas organizações entre a situação real e a situação ideal. Vamos deixar bem claro o seguinte, cultura sempre cabe gerenciamento. Se não fosse assim, nós não teríamos um carnaval tradicional no Rio, um carnaval tradicional de Pernambuco. Mas por que eles continuam com essa tradição? Porque há um gerenciamento. Então essa afirmação está errada quando ele diz que não comporta gerenciamento. Comporta sim, mesmo com essas diferenças que existem entre regiões ou de pessoas, ok? O clima organizacional é um fenômeno relacionado às percepções e interpretações comuns das dimensões das atividades do ambiente e das políticas que caracterizam a organização. Uma dica, quando vocês verem essa palavra, clima organizacional, isolado, leia bom clima organizacional. Porque quando o clima organizacional ele não é bom, obrigatoriamente teria que ter uma palavra aqui logo depois de clima organizacional ruim, péssimo. Se não aparece é porque o clima organizacional é bom. E aí quando você tem isso bem claro na mente, fica fácil de responder a questão. Porque, olha só, vou mudar um pouquinho só a forma de perguntar, fica mais fácil. O clima organizacional bom é um fenômeno relacionado às percepções e interpretações comuns. Para ser bom, tem que ser comum, porque se fosse clima organizacional ruim, não poderia ser percepções comuns. Então, bom com comum, matou, tá a resposta correta, ok? Vamos lá. A questão da CESP, agora do MPU. Tradicionalmente, o processo de criação da cultura organizacional ocorre de 3 maneiras. O que ele está perguntando aqui?
como é que eu posso criar uma cultura organizacional dentro de uma empresa? Vamos ver se essas 3 formas estão corretas. Vamos lá. Primeiro, os fundadores contratam e mantêm empregados que pensem e sintam as coisas da mesma forma que ele. Assim funciona? Claro que funciona. Se eu contrato pessoas que pensam igual a mim, é lógico que a cultura vai ser forte. Outra forma, vamos ver se funciona. Ou doutrinam e socializam os empregados de acordo com a sua forma de pensar e de sentir. Isso é muito comum, por exemplo, nas religiões. Quando você frequenta a sua igreja, geralmente o pastor, o ministro, o padre diz: agora vamos trabalhar a nossa doutrina. E daqui a pouco você vai estar pensando igual o outro fiel que frequenta essa sua mesma religião. E é também muito comum nas grandes multinacionais exatamente moldar o funcionário, que a gente chama de moldar, isso é doutrinar, ele vai pensar igual aos outros. Então assim você consegue criar uma cultura dentro da sua organização. Está correto também. Vamos ver o terceiro. Estimulam os empregados a se identificar com eles e a internalizar seus valores, convicções e premissas. Eu consigo criar uma cultura estimulando as pessoas a pensarem como eu penso? Lógico que pode. Tanto é que algumas empresas dão prêmios quando o funcionário cumpre determinadas metas, do tipo, se você atender bem o cliente, for bem avaliado, você vai receber uma premiação. Mas por que eu estou lhe dando a premiação? Para motivá-los a você se comportar conforme a empresa acha que é o correto, atendendo bem o cliente. Então, esta é uma terceira forma que você pode construir uma cultura dentro da empresa. As 3 estão corretas, então toda a questão verdadeira. E vamos para mais uma. Em uma empresa em que a cultura organizacional é difundida, os valores, aqui a palavrinha, e crenças, coletivo, crença individual, são pontos de referências claros, isso é, todo mundo conhece, e compartilhados pelos colaboradores. Estabelece um acordo tácito, isso é, não está em contrato, que avoca o lema, um por todos, todos por um. Podemos ver o seguinte, valores e crenças são comuns, isso é, nós temos as mesmas coisas, criamos na mesma coisa e ao mesmo tempo temos comportamentos coletivos parecidos e aceitos. Lógico que se você mexer com um, mexeu com todos. Se você entender um funcionário, você vai entender os outros porque todo mundo pensa igual. Então essa afirmação está correta, é um por todos, todos por um. Então, fácil de responder, não é uma questão de grau de dificuldade, né, muito grande. Então está aqui o gabarito, espero que vocês tenham acertado, que é sinal que entenderam o assunto que nós tratamos. Mas vamos evoluir um pouquinho, né? Vamos mais à frente. Vamos ver mais outras questões, agora da FCC. O trabalho em equipe também gera conflitos de relações interpessoais, denominados conflitos disfuncionais. O que é um conflito disfuncional? É aquilo que tira o funcionário da sua atividade principal. Então, tira da sua função. Então, o trabalho em equipe pode gerar conflitos que tiram você do seu trabalho? Claro que pode. O fato de trabalhar em equipe não quer dizer que não tenhamos conflitos. As diferenças pessoais ainda vão existir. Então, a primeira parte está correta. Por quê? O atrito e as hostilidades interpessoais inerentes aos conflitos de relacionamento aumentam o choque de personalidade e reduzem a compreensão mútua, impedindo assim a realização das tarefas organizacionais com eficiência. Bom, se você está tendo conflitos dentro da empresa, vai fazer com que você saia da sua atividade principal, deixe de fazer a sua atividade para ficar, né, discutindo com seus colegas. Em outras palavras, a organização vai perder eficiência na sua tarefa. Então, a segunda também está correta. E aí observe, eu falei na primeira que os conflitos levam você a problemas de conflitos disfuncionais, que tira você da sua atividade principal. Na segunda, ele continua na mesma linha, dizendo que você vai ter problema de eficiência no processo produtivo. Quando existir essa mesma linha de pensamento, não mudou, é o que a gente diz que as duas são verdadeiras, letra C, e a segunda justifica a primeira. Não saiu da mesma linha, então a gente diz que uma justifica a outra.
para que ela não justifique, eu tenho que mudar totalmente o foco da questão, o que não houve aí. Mas vamos lá. Avaliar o clima organizacional das empresas é importante porque identifica os funcionários menos eficientes em seu quadro. É esse o objetivo de avaliar o clima organizacional? Constitui uma oportunidade da empresa realizar melhorias contínuas no ambiente de trabalho e nos resultados dos negócios? Ou a CLT obriga as empresas a avaliarem o seu clima organizacional pelo menos uma vez ao ano? Ou ainda, é uma forma de saber como anda o desempenho de seus principais concorrentes? Ou ainda, é uma forma de atuar com responsabilidade socioambiental? Bom, a grande finalidade de você avaliar o clima organizacional é lógico que está na letra B. É uma oportunidade de você melhorar exatamente esse clima e ter uma melhor produtividade dentro da empresa. Então essa é a questão mais completa. Mais uma, considera as seções abaixo. A noção de cultura organizacional refere-se ao modo como os componentes de uma organização devem se relacionar entre si, no seu ambiente e no ambiente externo. Certo ou errado? Lógico. A cultura exatamente vai dizer como é que eu devo me comportar dentro da empresa, com meus colegas e ao mesmo tempo com esse público, né, que a gente chama de cliente, ou mais até mesmo fornecedor e a sociedade. Então a primeira está correta. Por quê? A cultura organizacional compõe um conjunto de normas externamente impostas que é utilizado pelos diversos atores empresariais como norteador de seus modos de perceber, pensar e agir dentro da empresa e em suas interações com o mundo externo. Certo ou errado? Tem uma casquinha aqui, escondida, quando ele diz externamente impostas. Cultura é da empresa, ela não é imposta pela sociedade. É lógico que você tem que agir dentro da cultura do local que você está inserido, mas não é imposta pela sociedade. Sendo assim, a primeira está verdadeira e essa segunda errada, então a resposta correta é a letra A. Ok? E aqui, como sempre, o nosso gabarito, para que você possa ver se acertou ou se esqueceu das minhas respostas. Vou responder talvez de uma forma mais rápida, mas tem aqui para vocês tirarem a dúvida.